na sequência daquilo que nós começámos a falar o domingo passado, o Senhor nos diz o que está ali escrito. Em Isaías 42:9 diz: eis que novas coisas vos anuncio. Deus tem coisas novas para a nossa vida. E nós no domingo passado vimos isso. Vimos de uma forma muito clara que Deus tem coisas novas para a nossa vida. É um novo tempo para a nossa igreja. É um novo tempo para ti. É um novo tempo para a tua família. É um tempo novo. Deus está a nos trazer uma palavra profética. Eis que novas coisas eu te anuncio. Ele diz lá neste texto: as coisas primeiras já passaram. E eis que novas coisas eu te anuncio. Novas coisas. E antes que as traga à luz, eu te anuncio. Eu te as faço ouvir. E nós percebemos porque é que Ele nos faz ouvir. Porque é que quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele primeiro nos faz ouvir isso, antes de trazer à luz. Porque Ele quer que nós nos posicionemos de acordo com a sua palavra, com a sua vontade. Então, quando Deus, antes de fazer algo, Ele diz o que vai fazer, é porque Ele quer de nós o quê? Uma resposta em que nós fazemos o quê? Alinhamos os nossos caminhos, alinhamos o nosso coração, alinhamos as nossas palavras que saem da nossa boca com o quê? Com aquilo que Ele nos faz ouvir, com aquilo que Ele quer nos anunciar e realizar. Então, vou fazer uma breve recapitulação, um breve resumo daquilo que nós falámos no domingo passado, que alguns irmãos não estavam cá, está bem? Porque hoje nós vamos então concluir este assunto e esta palavra profética que Deus nos deu, individualmente, mas também a nós como igreja, como corpo de Cristo. Então, em primeiro lugar, o Senhor Jesus várias vezes falou da importância de discernirmos os tempos. Ele falou muito sobre isso. Ele disse muitas vezes aos seus discípulos: atentai, olhai para a figueira. Porquê? Porque quando começa a brotar os frutos, o que é que está a acontecer? Está próximo o verão. Ele diz assim: olha, quando vocês olham para o sol e veem que o sol se está a pôr e o céu fica carregado, vocês sabem que no outro dia haverá dia de tempestade. Então Jesus, ele diz assim: não vivas à toa. Não vivas a tua vida de uma forma aleatória. Vive com os olhos bem abertos. E não é os olhos físicos, os olhos espirituais. Para conseguires o quê? Discernir as coisas que estão a acontecer na tua vida. E nós vimos, irmãos, que em Jeremias 29, Deus, Ele tem coisas maravilhosas para nós. Ele tem planos para nós. Ele tem pensado em nós. E Ele nos tem e quer dar um futuro. Uma esperança. Deus tem coisas para todos nós. E Ele as determinou ainda antes de nós nascermos, como diz a palavra de Deus. Ok? Deus quer te dar um futuro. É um novo tempo. Por isso Ele nos dá esta palavra profética que diz: eis que as primeiras coisas passaram e eis que novas coisas eu vos anuncio e antes que venham à luz, vos-las faço ouvir. Então hoje aquilo que eu quero é que tu possas sintonizar o teu espírito com o Espírito Santo para poder ouvir o que Deus tem para a tua vida. Porque Deus, Ele tem coisas novas para a tua vida. Ele diz que as minhas palavras são espírito e vida. Deus quer vivificar hoje o teu espírito. Ele quer ressuscitar o que está morto. Ele quer trazer coisas novas que tu, como diz a Bíblia em 1 Coríntios 2:9, aquilo que o olho não ouviu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nem sequer subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se tu amas a Deus, então prepara-te, porque a Bíblia diz, não sou eu, que aquilo que tu nunca viste, nunca ouviste, nem nunca imaginaste, Deus tem preparado para ti. Agora o que é que eu disse no início, lembram-se? Nós temos que nos posicionar com aquilo que Deus quer fazer. Porque se como Jonas, Deus disser, vai para ali, e tu fores para ali, em vez de encontrares o ajudar de Deus, o fluir de Deus, a bênção de Deus, vais encontrar o quê? A resistência de Deus. Lembram-se da história de Jonas? O que é que aconteceu com Jonas? O barco que ele ia era no sentido contrário àquilo que Deus queria que ele fizesse e que ele fosse. E o que é que se levantou na vida de Jonas? Uma grande tempestade. E hoje, irmãos, existem hoje pessoas, eu não tenho dúvida disso, que estão a passar por tempestades na sua vida.
porque estão a viver segundo a sua vontade e não segundo a vontade de Deus. Até às vezes podem não estar a viver em pecado, mas não estão a cumprir, não estão a alinhar a sua vida com aquilo que Deus já anunciou que quer fazer na vossa vida. Então, a disciplina de Deus, ela não é para nos fastigar, não é para nos destruir, é para nos corrigir. Provérbios capítulo 3, diz lá no verso 10 e 11 o quê? Que Deus disciplina aquele a quem ama e açoita aquele a quem quer bem, como o pai que ama o seu filho. Então hoje, irmãos, o que nós temos que entender é que muitas vezes o discernir as circunstâncias e as situações que estão a acontecer na nossa vida e entender como Jonas que há coisas que têm vindo à nossa vida que nos fazem sofrer, que nos fazem muitas vezes entristecer, podem ser um sinal de que nós não estamos a caminhar segundo a vontade de Deus. Que estamos a caminhar como Jonas. Deus quer que ele fosse para Nínive e ele estava aí para Tarsis, sentido contrário. Então hoje, porque Deus te ama, muitas vezes Ele te permite uma tempestade, mas para quê? Para te trazer de volta para o caminho certo. O que é que a tempestade faz ao barco? Não há aqui nenhum marinheiro. A tempestade faz com que o barco vá para caminhos que ele não quer ir. Porquê? Porque o barco precisa de bons ventos para poder navegar. A tempestade é o quê? Ventos maus. É ventos que não sabe para onde é que eles querem ir. Então o barco que está sujeito a uma tempestade, a primeira coisa que o marinheiro faz é o quê? Baixar as velas. Quando começa uma tempestade, a primeira coisa que o marinheiro faz é baixar as velas. Porquê? Porque ele não quer ir para onde não quer ir. Estão a entender o que eu estou a dizer? O baixar as velas é o quê? É para o barco ficar o máximo imóvel enquanto a tempestade passa. Porque se as velas ficarem levantadas, o barco vai parar aonde? A um lugar que ele nunca pensou. Por isso, irmãos, hoje, o baixar as nossas velas, quando estamos a passar por situações na nossa vida que muitas vezes nos enfraquecem, nos desanimam, o que nós temos que fazer primeiro é baixar as velas. E o que é baixar as velas? É dizer, Senhor, eu desisto. Senhor, seja feita a tua vontade. Irmão, quando alguma coisa começa a acontecer na minha vida, que eu não estou à espera e algo que me prejudica, algo que me entristece, algo que me preocupa, a primeira coisa que eu faço é baixar a minha vela. E como é que eu baixo a minha vela? Pondo a cara no chão, o joelho no chão e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Envia o teu peixe e leva-me até à praia onde tu queres que eu chegue. Como Jonas. Lembra-se o que aconteceu com Jonas? Quando Jonas caiu, veio um grande peixe, engoliu Jonas e vomitou Jonas aonde? Na praia de Nínive. Então, irmãos, hoje Jesus diz, é tempo de nós aprendermos a discernir as coisas, porque nós somos seres espirituais. O nosso espírito foi recriado, foi ressurreto, foi salvo. Então nós precisamos de aprender a viver no espírito. Precisamos de olhar para as coisas e vê-las e reconhecê-las como Deus vê. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,16, diz assim, agora, a partir de agora, nós não conhecemos mais ninguém pela carne, mas nós as conhecemos pelo Espírito. Então hoje tu tens que aprender a ver as coisas numa dimensão espiritual, porque essa é a dimensão que Deus vê e que Deus fala e que Deus age. Amém? Então nesse sentido, irmãos, peço desculpa, aqui uma coisinha. Ok, peço desculpa. Amém. Então, em Eclesiastes 8, 5 a 7, nós vimos os três aspectos fundamentais para nós aprendermos a discernir no Espírito. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Portanto, o mal do homem é grande sobre ele, porque não sabe o que há de suceder e como haja de suceder. Quem lhe dará a entender? Então, segundo esta palavra que foi escrita pelo homem mais sábio do mundo, Salomão, a Bíblia diz que este texto fala-nos da importância do discernimento. E resumindo, o que é discernir? Discernir é saber no espírito. É não só saber, mas é compreender, é entender o que Deus está a fazer e onde Deus te quer levar. Onde Deus te quer levar, onde Deus quer fazer que tu chegues. Ok? Então discernir é quando eu consigo perceber o que está a acontecer e consigo também perceber o objetivo que Deus tem naquilo que está a acontecer.
Estão a entender? Então, neste sentido, nós discernimos no Espírito, em primeiro lugar, quando nós guardamos a palavra no nosso coração. É impossível eu aprender a discernir no Espírito, é impossível eu aprender a entender as coisas que Deus está a fazer à minha volta, se eu não tiver a palavra dele no meu coração. Porque ele me faz entender através do quê? Da sua palavra no meu coração. Por isso o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é que o salmista está a dizer? Está a dizer que o facto de ele ter a palavra de Deus no coração dele, no momento em que ele estava próximo do pecado, a palavra fazia o quê? Ajudava-o a discernir que aquele caminho não é correto. E levava-o para um caminho correto. Então hoje, irmãos, nós temos que, para aprender a discernir no Espírito, nós precisamos de entender que discernir no Espírito implica, em primeiro lugar, guardar a palavra de Deus no meu coração. E isso, irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos de trazer à memória as coisas que me dão esperança. O trazer à memória é quando eu guardo a palavra no meu coração, mas eu trago à minha mente, eu falo a palavra a mim mesmo, para quê? Para gerar esperança, para gerar vida ao meu espírito. Então, o texto diz lá, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. O texto diz lá em Lamentações 3:31, quero trazer à memória o que me pode dar a esperança. Então hoje, irmãos, quando nós guardamos a palavra ao nosso coração e trazemos à nossa memória, isso vai fazer o quê? Vai nos trazer direção, vai nos trazer esperança e vai nos alinhar com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Tantas vezes, irmão, eu na minha vida, depois de passar uma situação e orar por isso, Deus me dá a revelação e eu digo assim, agora estou a entender porquê que eu estou a passar por isto. Porquê? Porque Deus me recordou o quê? A palavra que Ele já me tinha dito. E ao trazer à memória essa palavra, o que é que acontece? O que é que há? Há luz, há vida, não há dúvida, não há incerteza, não há medo. Amém, irmãos? Então, guardar a palavra no coração é fundamental. Quando recordamos e meditamos na palavra e nas promessas do Senhor, isso fortalece-nos e faz-nos esperar e não desistir. Hebreus 10:23 diz, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, como é que eu consigo guardar a palavra de Deus no meu coração? Confessando a palavra. Quanto mais eu confesso a palavra, mais o meu coração se enche da palavra. Quanto mais eu confesso a palavra, mais o meu espírito absorve a palavra. Porque a Bíblia diz em Provérbios 18:21 o quê? A morte e a vida estão no poder da língua, e o que a bem utiliza comerá do seu fruto. Quer dizer que com a minha língua eu posso gerar vida ao meu espírito. Então quando eu falo a palavra de Deus, quando eu declaro a palavra de Deus, eu estou a fazer o quê? Eu estou a exercitar o meu espírito e eu estou a vivificar o meu espírito com o quê? Com aquilo que é espírito e vida. O que é espírito e vida? A palavra de Deus. Então hoje nós temos que entender que a palavra de Deus não deve ser só lida. A palavra de Deus tem que ser falada. Por isso em Josué 1:8 ele diz lá assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não diz, não se aparte da tua mente. Ele diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te pasmes nem te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. E Deus disse isso a Josué porquê? Porque Moisés morreu. Josué herdou a liderança do povo de Israel. Um povo difícil, no meio do deserto, com inimigos difíceis para vencer. E Deus disse a Josué, não se aparte da tua boca. Queres vencer? Queres prosperar? Então não leias só a palavra, confessa a palavra. Porquê, irmãos? Porque quando eu confesso a palavra, o meu espírito se enche dessa palavra, e quanto mais o meu espírito se enche, mais a minha boca fala, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então quanto mais eu falo, mais o meu coração se enche, e quanto mais o meu coração se enche, mais a minha boca fala. E isso, irmão, é o que nos faz vencer. Quando nós ficamos misturados com a palavra, quando nós transformamos num só com a palavra, quando já não sou mais eu quem falo, mas é Ele que fala em mim. Quando já não sou mais eu que digo, é Ele que diz em mim. Porquê? Porque não é as minhas palavras, é as palavras dele em mim. Como Jesus disse, aquilo que eu vos falo, não falo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, Ele fala as palavras. Então o segredo de Jesus é que Ele não falava as palavras dele, Ele falava as palavras do Pai. Então hoje, irmãos, queres sucesso na tua vida, queres aprender a discernir as circunstâncias, queres aprender-te a posicionar e seres um vencedor e reclamares as promessas que Deus tem para ti na sua palavra, confessa a palavra.
Levanta-te de manhã e confessa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fares em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado. Oh, estás a perceber, irmão? Quando tu começas a confessar a palavra, o teu irmão, sais para o trabalho. Ah, meu querido, tu sais cheio do Espírito Santo. Por isso Paulo diz: não vos embrigueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando. Está lá escrito, irmão. Tu é que não lês a Bíblia. Está lá. Como é que eu me encho do Espírito? Falando. Fala. Só que, irmãos, nós cristãos, parece que temos vergonha. Parece que temos vergonha. Vamos orar. Toda a gente fecha os olhos, curva a cabeça e fica em silêncio. Irmão, deixa-me fazer uma pergunta. Como é que os apóstolos conseguiram escrever as orações de Jesus? Resposta: porque ele as falava, não só pensava. Por isso eles conseguiram escrever. Estão a entender? O que é que significa orar? Vem da palavra oratória. O que é oratória? É verbalizar algo. Então, irmãos, hoje, deixa-me dizer uma coisa. Deus é omnisciente. Ele sabe tudo. Ele sabe os teus pensamentos. Mas o diabo não. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, tu quando falas a palavra de Deus, tu não estás a falar só para ti, mas tu estás a falar para o mundo espiritual. Tu estás a falar a quem? Aos principados, às potestades, aos dominadores deste mundo temeroso, como diz Efésios capítulo 6, verso 10. Então tu precisas, meu querido, para vencer, para discernir, para saberes o que Deus está a fazer na tua vida e te posicionares não de uma atitude rebelde a Deus, mas numa atitude convergente com a sua vontade, tu precisas de confessar a palavra. Porque ao confessares, tu estás a guardá-la no teu coração. Amém, irmãos? Mas eu já preguei isto, portanto vou avançar. Amém? Glória a Deus. Então, a melhor maneira de recordarmos é meditarmos nas promessas. A palavra meditar é ruminar, é trazer de volta à mente o que me dá esperança. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando tu estás a ler a Bíblia e algum versículo te chama a atenção, sublinha esse texto, memoriza esse texto e confessa-o durante a semana. E esse texto vai fazer morada em ti. E no momento certo, tu não vais falar a tua palavra, mas vais falar a palavra dele. E ao falar a palavra dele com fé, o mar se abre. E se o mar não se abrir, até sobre as águas tu vais andar. Mas quieto não vais ficar, porque a palavra de Deus é poder. Amém, meu querido? Então, neste sentido, continuando, o que é que tens permitido sair da tua boca? Sobre a tua vida, sobre a tua igreja, sobre o teu pastor. O teu pastor é só coisas boas, eu sei. Mas sobre o teu marido, o que é que tens dito sobre o teu marido, Kelly? Hã? Só coisas boas, não é? Não dizes nada assim: o meu marido é um preguiçoso, o meu marido não arruma a toalha depois de tomar o banho, o meu marido deixa a cueca fora do sítio. Hã? Irmãos, nós precisamos de ter cuidado com o que nós falamos. A morte e a vida estão no poder da língua. E há muita gente a se auto-amaldiçoar quando ele diz: eu não consigo, eu não posso. Eu estou a fazer o quê? A trazer o quê? A morte à minha vida. Estou a entender o que eu estou a dizer, irmão? Então hoje tens que mudar a tua forma de pensar. Queres aprender a discernir o tempo e o modo? Muda a tua maneira de falar. Em nome de Jesus. Amém? Então, segundo, para eu discernir no Espírito, eu preciso de discernir o tempo e o modo. Porque o tempo e o modo, diz a Bíblia, fazem parte de cada propósito. Cada propósito tem um tempo e tem um modo determinado. É por isso que às vezes Deus nos dá um propósito, Deus nos dá um chamado, Deus dá-nos uma promessa, só que Deus diz para cada promessa, para cada propósito, existe um tempo e um modo certos. Às vezes até pode ter chegado o tempo, mas a pergunta é: e o modo? Tu sabes qual é o modo? Então hoje nós precisamos, para poder discernir no Espírito, para poder entender o que Deus está a fazer e o que Ele vai fazer, tu precisas primeiro guardar a palavra no coração, para ouvir Deus. E em segundo, tu precisas de discernir se é o tempo certo e qual o modo para concretizar aquilo que Ele quer para a tua vida. Amém, irmãos? Isto é muito importante, porque há muita gente que recebe promessas de Deus, mas depois desiste. Porque como não vê as promessas a serem cumpridas, diz: Deus afinal enganou-se. Deus me esqueceu.
Não, meu querido. O problema é que para cada propósito, diz comigo, há um tempo e um modo. Se Deus ainda não cumpriu as suas promessas na tua vida, não é que Ele mentiu, porque Deus não mente. É porque se calhar não chegou ainda ao tempo. Ou porque tu ainda não entendeste o modo para que isso aconteça na tua vida. Não culpes Deus, mas procura abrir o teu olho e ver com clareza o que Deus está a fazer. Como? Discernindo o tempo e discernindo o modo. Amém? Então, continuando, irmãos, nós temos que discernir o propósito até como igreja. Temos que definir e discernir qual é o tempo e o modo para os propósitos que Deus nos deu. Porque como igreja, nós somos uma igreja com propósitos. Olha ali a nossa declaração de propósitos. Somos embaixadores de Cristo. Trazemos a sua glória aos homens através da adoração, resgatando-os pela pregação do Evangelho, consolidando-os pelo discipulado, edificando-os pela comunhão no Espírito, ensinando-os a desenvolver os seus dons e enviando-os a cumprir o seu ministério. Meu querido, Deus nos deu propósitos, mas a pergunta é, o tempo e o modo já chegaram? Talvez tu hoje digas, Senhor, usa-me, envia-me para o teu ministério. A pergunta é, o tempo já chegou? E o modo? Tu já entendeste como Deus te está a preparar para o ministério? Deus quer te enviar. A pergunta a fazer é, como e quando? Estão a entender o que eu estou a dizer? Então hoje, meus queridos, nós precisamos de entender isto. Deus deu-nos promessas, palavras e propósitos, mas para cada um deles existe um tempo e um modo. Por isso o Senhor nos diz em Hebreus 10:36 o quê? Vós necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Fazer a vontade de Deus não chega. A Bíblia diz que para tu receberes a promessa, tu tens que fazer a vontade e perseverar. Porquê? Porque tu não sabes o tempo e o modo. Tens que perseverar, irmão. Tens que perseverar. Porque se tu vais desistir, vais ser como Jonas. Deus vai ter que trazer tempestades para te trazer de volta para o propósito. Vais perder tempo. Sabes qual era a vontade de Deus para Israel quando saiu do Egito? 40 dias para chegar a Canaã, terra prometida. 40 dias. Mas porque eles não creram. A Bíblia diz que por cada dia no deserto, Deus fez-los passar um ano. Em vez de 40 dias, eles tiveram a peregrinar no deserto 40 anos. E há muita gente na igreja hoje que Deus determinou 40 dias para as promessas. E já há 40 anos que andam no deserto. Mas porquê? Porque não creram, como Israel. Porque estão como Jonas, a caminhar num sentido contrário. Então não culpes Deus, meu querido. A palavra de Deus nos está a dizer hoje, alinha-te com a vontade de Deus. Alinha-te. Vir à igreja é importante porque aqui tu ouves a palavra. Tu aqui te enches da palavra. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais ouvis a palavra, mais fé vais ter e mais vais ouvir Deus e vais discernir o que Deus tem para a tua vida. Então para de te queixar, para de murmurar e ganha vergonha na cara e diz assim, Senhor, o problema sou eu. Sabes o que é que Jonas disse aos marinheiros quando estava no barco? Ele disse assim, lancem-me ao mar porque o problema sou eu. A primeira coisa, irmão, para Deus mudar a tua vida é reconheceres que o problema és tu. E isso chama-se arrependimento, sem o qual a Bíblia diz que ninguém verá a Deus. Então precisas de te arrepender e santificar, separar, para que Ele possa fazer algo na tua vida. Amém? Eu falo isto, irmão, por experiência própria. Por experiência própria. Eu tenho recebido muitas promessas de Deus. Algumas eu pensava que era para logo. Mas hoje eu entendi que há muitas coisas que Deus me prometeu que não é para agora. É para mais à frente. E esse mais à frente às vezes é por outro lado. Por minha culpa. Porque eu não creio e porque eu não me alinho com a vontade do Senhor. Então hoje, irmão, não esqueças as promessas. Agarra-te a elas, mas persevera. Diz à pessoa que está ao teu lado, irmão, persevera. Rita, persevera. Adalto, persevera. Irani, persevera. Denise, persevera. Não desistas. É difícil. Jesus não disse que era fácil. Jesus nunca disse que era fácil. Jesus disse sim que teríamos a vitória no meio das aflições. Então hoje, meu irmão, não desistas. Persevera porque a Bíblia diz o quê? Porque necessitais de perseverança para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então aquelas promessas que Deus já te deu há muito tempo e que tu já esqueceste, trá-las de volta porque Deus quer cumprir.
Ele diz assim, passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Se ele disse algo, ele vai cumprir. A questão é, para cada propósito existe um tempo e um modo. Então, irmão, procura discernir. Procura discernir. Por isso Jesus diz aos judeus, vocês não discerniram o tempo da vossa visitação. O Messias veio e eles não perceberam. Porque eles estavam à toa. Eles estavam a olhar para o quê? Para as leis, para os usos, para os costumes, para a glória dos homens. Jesus veio, morreu, ressuscitou e eles, ainda hoje andam lá no muro, à cabeçada. Porquê? Porque eles estão, como diz a Bíblia, o véu que estava sobre a cara de Moisés está hoje ainda posto sobre a mente dos judeus. Por isso é que muitos hoje ainda não reconhecem Jesus como Salvador e Messias. Porquê? Porque eles estão cegos. Mas vai chegar um dia em que eles vão dizer Baruch Rabá Beshem Adonai. Quer dizer em hebraico, bendito aquele que vem em nome do Senhor. No dia em que ele voltar, a Bíblia diz que eles verão as marcas nas suas mãos. E vão perguntar, que marcas são essas? E ele vai dizer, estas marcas foram feitas por vocês. Foi ali, no monte. Eu fui crucificado. Mas ressuscitei ao terceiro dia. E estou a voltar para reinar com a minha igreja. E vocês não vão reinar. Porque o reino, como diz Mateus 21, 43, salvo erro, o reino de Deus vos será tirado e dado a um povo que produz os seus frutos. Ele diz o quê? Que o reino de Deus seria tirado aos judeus e dado à sua igreja, à sua eclésia. Porque a Bíblia diz que ele estabeleceu a igreja para reinar. Para reinar. Não para fugir, como alguns pensam no arrebatamento. A igreja não vai fugir no arrebatamento. A igreja será glorificada no arrebatamento e vai o quê? Descer com Jesus para reinar sobre a terra. E é o que a Bíblia diz. É o que está escrito. Que quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, quem é que vai estar com ele? A sua igreja. Eu vou lá estar. Tu não sei, mas eu vou. O Vilmar diz que também. Aleluia. Glória a Deus. Então, não desistas, meu irmão. Persevera. E muitas vezes quando a nossa alma quer desistir, sair da igreja, abandonar tudo, o nosso espírito está a gritar, persevera, não desistas, permanece firme, porque eu sou o Deus que estou contigo. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Vai ser difícil? Vai, mas eu estou contigo. Vai haver lutas? Vai, mas Ele está conosco. Por isso Ele diz no Salmo 23, preparo uma mesa perante ti. Aleluia. Quando leio esta parte, irmão, eu gosto tanto. Eu imagino aquela mesa de casamento, cheia de coisa boa para comer. E digo, Deus, prepara mesmo aquela mesa. Uma mesa de queijos, uma mesa de sobremesas, uma mesa de churrasco. Uma mesa, eu começo assim a imaginar. Só que Deus diz a seguir o quê? Preparo perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Pois é. Deus quer o quê? Deus quer mostrar aos teus inimigos quem tu és. Deus quer mostrar aos teus inimigos quem Ele é. Por isso Ele permite lutas. Não para te destruir, mas para Ele ser glorificado na tua vida. Tens glorificado a Deus na tua vida? Ou tens glorificado o diabo na tua vida? Porque quando dizes assim, eu não aguento mais, eu vou sair da igreja. Tu estás a glorificar a quem? A Deus? Como é que nós glorificamos a Deus? Perseverando. Não desistas. Volta. Deus está à tua espera. Repara que na história do filho pródigo, o pai deixou o filho ir, não foi? E o pai não foi atrás do filho. O pai ficou onde? À porta, à espera do filho. Quando o filho voltou, o que é que o pai fez? Recebeu. Restaurou. Mudou tudo. A roupa, os sapatos, o anel. Ele foi totalmente restaurado. Mas repara, o pai nunca foi lá buscar o filho no meio dos porcos. Nunca. Porquê, irmão? Porque Deus, Ele está à espera. Por isso Ele diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, eu vou abrir e vou entrar. Mas se tu não abrires, Ele não vai entrar. Então, irmão, para de chorar lá na tua casa, no teu quarto. Não, vem para a igreja, vem para o lugar onde Deus está, abre a porta. E aí Ele vai entrar. Ele vai entrar, mas se Ele continuar do lado de fora, a tua vida vai continuar a mesma. Então temos que cantar aquela canção que diz, como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. E depois o que é que ele diz no refrão? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura,
Não é? Então, hoje, irmão, convida Jesus para entrar no teu coração. Se tu não o fizeste ainda, convida-o a entrar na tua casa. A Bíblia diz que Ele é Espírito e vida. A Bíblia diz que Ele está vivo. Ele ressuscitou. Nós não temos um Deus morto. Nós temos um Deus vivo. E Ele está à porta. Ele está à porta. E sabes quem é que Ele disse isto? Este versículo tão bonito, nós usamos para campanhas evangelísticas na rua. Ele disse isto à igreja, não foi ao mundo. Ele estava a escrever à igreja lá na Ásia. Ele estava a escrever às igrejas. Ele disse, eis que estou à porta. E bato, se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta. Então hoje, irmão, abre a porta. Deixa Ele entrar, deixa Ele mudar. Porque a Bíblia diz que em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, irmão, Deus determinou coisas para a tua vida. Deixa Ele entrar na tua vida, porque Ele quer cumprir. E Ele vai cumprir, se tu o deixares. Aleluia. Então, irmãos, temos que discernir o tempo das coisas, principalmente o tempo de Deus para a nossa vida, pois o tempo de Deus não é o nosso tempo. E tantas vezes o Senhor nos disse que nós somos cegos espirituais e que guiamos outros cegos. Então é tempo de abrir os olhos e aprender a discernir as coisas. Amém? Irmãos, então, isso exige não só perseverança, como nós já vimos, mas também busca, obediência e santificação. Queres discernir o tempo e o modo? Busca a face de Deus. Obedece e santifica-te. Porque a Bíblia diz em Hebreus 14:12, sem santificação ninguém verá o Senhor. Queres ver Deus na tua vida? Santifica-te. Obedece. Busca a sua face e persevera. Amém? Vamos todos dizer estas 4 coisas? Primeiro, persevera. Diz comigo, persevera. Busca. Obedece e santifica-te. Aqui tu tens os 4 passos para poder aprender a ouvir Deus e discernir as coisas. Amém? Glória a Deus. Continuando. Vou avançar esta parte. Terceiro ponto, que foi aquilo que eu não falei o domingo passado. Em primeiro lugar, nós já vimos que para discernir o agir de Deus na nossa vida, nós temos que guardar a palavra no coração. Segundo ponto, temos que discernir o tempo e o modo. Terceiro ponto, saber que Deus quer cumprir as suas promessas. Tu tens que saber, irmão, que aquilo que Ele falou vai cumprir. Deus não é um Deus que diz uma coisa hoje e amanhã diz outra. Por isso, irmão, hoje, se tu tens a palavra de Deus, tu és rico. Tu és rico porque aquilo que Deus fala não volta atrás. Então hoje, meu querido, tu precisas de saber que Deus quer cumprir as suas promessas. Ele não quer desistir das suas promessas. Ele não quer. Ele quer que aquilo que Ele falou se cumpra. Porque esta é a forma dele ser glorificado. É quando Ele diz algo e é cumprido. Mas, como eu já disse, temos que nos alinhar com a vontade, com o plano, com o tempo de Deus na nossa vida. Aleluia. Então, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Isaías 49. Amém? Isaías 49 e vamos ler o verso 1-4 e 14-16. Aleluia. Isaías 49. Irmãos, quando eu estava a preparar esta mensagem, Deus deu-me uma palavra profética. Para mim, mas também para toda a igreja e para vocês. Que está em Isaías 49, 1-4 e 14-16. Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia e a poderes ler, e se puderes até sublinhar, porque este texto bíblico é uma palavra rema, uma palavra de Deus para nós hoje. Isaías 49, verso 1-4 diz assim, eu vou ler, amém? Diz assim, ouvi-me, terras do mar e vós, povos de longe, escutai, o Senhor me chamou, desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Segundo versículo, fez a minha boca como uma espada afiada, na sombra da sua mão me escondeu e fez-me como uma flecha limpa e polida e me guardou na sua aljava, me escondeu na sua aljava. E me disse, tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Mas eu mesmo disse,
de balde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Verso agora 14 a 16. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Aleluia. Até aqui, irmão, que Deus abençoe a sua palavra. Irmão, Deus falou tanto comigo com esta palavra. Tanto. Deus recordou-me promessas que Ele me fez quando eu ainda era um jovenzinho. O Espírito Santo falou tanto comigo, irmão. E aquilo que Ele me disse foi, nesta passagem, eu quero te fortalecer para que tu possas aprender a discernir e a receber as coisas novas que eu te anuncio. As coisas novas que hoje te faço ouvir. Então, irmãos, em primeiro lugar, eu pus aqui alguns pontos, algumas alíneas. Primeira alínea, verso 1. Vamos ler outra vez o verso 1. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. E o que é que isso significa, meus queridos? Primeiro lugar, significa que Ele te escolheu, te separou e te ungiu. Não sou eu, irmão, que digo, é a palavra de Deus. Deus te escolheu. Ainda no ventre da tua mãe, Deus te escolheu. A Bíblia diz no Salmo 139, quando tu ainda eras uma substância informe, um amontoado de células, Deus já tinha te escolhido e já te tinha ungido, já te tinha capacitado e já tinha determinado cada um dos teus dias. Então, irmãos, hoje tu precisas de entender que a tua vida não pode ser vivida à toa. Tens que te posicionar com aquilo que Ele já determinou para a tua vida. Então, irmãos, eu quero te mostrar isso melhor na palavra de Deus. E peço-te que abras agora a palavra de Deus em Efésios capítulo 1. Marca Isaías, não desmarques Isaías, mas abre a tua Bíblia em Efésios 1. Efésios, no Novo Testamento, Efésios, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Está antes de Filipenses e depois de Gálatas. Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler. Diz assim. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Irmão, diz comigo, Ele me escolheu e Ele me predestinou. Por isso a Bíblia diz lá em Isaías, palavra profética, que Ele nos escolheu ainda no ventre da nossa mãe. Então, irmãos, hoje tu queres aprender a discernir, tu queres te posicionar com aquilo que Deus tem para a tua vida. Terceiro lugar, saber que Ele quer cumprir as suas promessas. E porquê que Ele quer cumprir as suas promessas? Porque tu és escolhido. Tu não és um qualquer, meu irmão. Tu foste comprado pelo sangue de Jesus. Tu foste comprado por um alto e precioso preço. Tu és o fruto do penoso trabalho que Jesus fez. Diz lá Isaías, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Eu sou o fruto desse penoso trabalho. Um dia quando Ele voltar, eu vou me apresentar a Ele e vou dizer, eu sou o fruto do teu penoso trabalho. E não sou eu, mas as mais 1000 igrejas que eu abri, mais os milhões de pessoas que eu batizei, é o fruto do teu penoso trabalho. E sabes o que é que o Senhor vai dizer? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém, é isso que eu quero, irmão. É isso que eu quero. Porque o resto, irmão, a traça rói, a ferrugem corrói. Daqui a 100 anos, nenhum de vocês está aqui, só eu. Então, irmão, o que é que vale a pena estares aí a perder tempo com certas coisas? Jesus está a voltar, irmão, abre o olho. Discerne os tempos.
Jerusalém está quase a ser capital do povo lá. Só falta isso, mais nada. O resto, irmão, já foi. Já foi. Então hoje, irmãos, Ele te escolheu e te separou e te ungiu. Por isso Ele quer cumprir as promessas na tua vida. Porque tu não és um qualquer. Tu és filho. És herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Romanos 8:17 diz o quê? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmão, o co-herdeiro é o quê? Herdeiro da mesma herança. Irmão, significa que assim como Jesus foi abençoado por Deus, assim Deus também te quer abençoar. Sabes, irmão, Deus disse a Jesus que Ele nunca se iria esquecer do seu filho. Assim também Ele te diz, eu nunca me esquecerei de ti. Segundo lugar, verso 2, vamos ler. Verso 2, bora lá, rápido. Verso 2 de Isaías 49, eu vou ler, diz assim: e fez da minha boca com uma espada afiada, e com a sombra da sua mão me escondeu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Irmão, olha o que é que Deus está a dizer. Deus está a dizer que Ele nos fez o quê? Como uma flecha. Que a nossa boca é como uma espada. Amém, irmão? Por isso é que quando eu prego, eu oro e digo assim, Senhor, que a minha palavra, a minha pregação, não seja apenas palavras de sabedoria humana, mas que seja o quê? Espada que fala o espírito daqueles que me ouvem. Espada, irmão. Aquilo que eu quero, irmão, e oro, é quando tu chegares à cama hoje e deitas a cabeça na almofada, esta palavra não sai da tua cabeça. Esta palavra não sai do teu coração, que te leva à mudança, que te leva à vida e que te leva a encontrares a vontade de Deus para ti. Porque Ele me disse o quê? Eu fiz da tua boca uma espada afiada. Eu fiz-te como uma flecha quê? Limpa, polida. E te escondi aonde? Na minha aljava. No meu bolso, eu te escondi. Isso significa o quê? Ele te escondeu para te poder limpar e te poder polir. Aqui é que está a questão muito importante e primordial, que é o seguinte: Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te ungiu, mas Ele precisa de te limpar. Ele precisa de te polir. Quando uma flecha é encontrada, ela primeiro precisa de ser o quê? Limpa, afiada, para depois ser enviada, para depois ser disparada. Certo? Eu não sei se tu já viste algum arqueiro a disparar uma flecha. É interessante. O arqueiro tira a flecha da aljava, mas ele olha para a flecha. Ele vê se a flecha está limpa. Ele vê se a flecha está direita. Ele vê se a flecha está alinhada. Só depois ele põe a flecha no arco e ele dispara a flecha. Irmãos, Deus te chamou, mas precisa primeiro, antes de te enviar, de te preparar, de te provar e de te aprovar. Ninguém é lançado na flecha, no arco de Deus, sem primeiro ser o quê? Limpo e polido. O que é polir? É cortar o que não presta, é tirar o pó, é tirar o que não, a areia, as pedras, aquilo que não presta. Então hoje, irmão, Deus te escolheu, mas Ele agora te está a polir. Ele te está a limpar. Um dia Ele vai te colocar no seu arco. Vai. E eu vou ser testemunha disso. Mas Ele só te vai colocar no seu arco depois de te limpar e polir. Então, irmãos, hoje, olha o que é que o texto nos diz. Olha o que é que a palavra de Deus nos diz. Claramente. Olha aqui. Vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo. Quem é o apóstolo Paulo? Eu não me canso de dizer isto. O apóstolo Paulo é o nosso apóstolo. Hoje em dia há muitos apóstolos para aí. Mas o meu apóstolo é Paulo. Ele diz o quê? Eu sou o apóstolo dos gentios. Eu sou gentio, irmão. Alentejano? Então eu não. Eu sou gentio. Eu não sou judeu. Então o meu apóstolo é Paulo. Agora olha para Paulo e vê o que é que Paulo passou. Vamos abrir em Gálatas. Abre lá. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos ler o verso 15 ao 22. Gálatas, é antes de Efésios. Gálatas 1, verso 15 a 22. Olha o que é que o apóstolo Paulo nos diz. Diz assim. Gálatas 1, 15 a 22. Paulo está a dar o testemunho dele aos Gálatas. Olha o que é que ele diz. Quando, porém,
ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões desertas da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Olha bem o que é que Paulo está a dizer. Paulo está a dizer assim, quando Deus o chamou, e quando ele entendeu o seu chamado e o seu ministério, pregar aos gentios, quando ele entendeu isso, ele não começou a pregar. Ele não começou logo a ministrar. Ele foi para onde, irmão? Ele foi para o deserto. Ele voltou a Damasco. O que é que aconteceu em Damasco? O lugar onde ele teve o encontro com Jesus. Então o que é que ele fez? Ele foi se preparar para aquilo que Deus tinha para a sua vida. Ele, quando Deus disse assim, Paulo, tu és um vaso escolhido para mim, importa que sofras pelo meu nome, mas eu te envio aos gentios e faço de ti apóstolo dos gentios. E Paulo disse, aleluia. Mas Paulo não saiu a pregar aí à toa às igrejas e venham gentios, eu sou o vosso apóstolo. Não. Paulo voltou ao deserto. Paulo voltou à estrada de Damasco. E olha lá o que diz mais. Lê lá aí na tua Bíblia. Olha o que é que diz. Olha. Diz assim. Decorridos 3 anos. O camarada teve 3 anos no deserto, irmão. 3. Tu estás lá há 1 mês e já estás a bufar. Irmão, ele teve 3. 3 anos. No deserto, sem fazer nada. Sem pregar, sem ministrar, sem impor as mãos. Só aqui a ser limpo, a ser polido pela mão do Senhor. Irmão, se Deus fez com o teu apóstolo, Ele também tem que fazer contigo, irmão. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, Ele está a fazer o quê? Olha aqui, vamos continuar a ler. Olha lá, lê lá. Diz lá, decorridos 3 anos então, subi a Jerusalém. Para quê? Para avistar-me com Pedro, ou Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro apóstolo senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia e não era conhecido da vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Então o que é que Paulo está a dizer? Paulo está a dizer assim, olha irmão, quando Deus me chamou, eu fui para o deserto. E depois do deserto ainda passei muitos anos sem ser conhecido pelas igrejas. Até que o Senhor disse, está na altura. E onde é que ele estava? Em que igreja é que ele estava? Tessalónica. E o que é que ele fez? Não, Antioquia. O que é que ele fez na igreja de Antioquia? Estava lá com Barnabé e de repente o Espírito do Senhor disse, separa-me a Barnabé e a Paulo para aquilo que eu tenho para eles. Irmão, o homem ficou à espera que Deus dissesse, o tempo chegou. E o modo é, vai com Barnabé, pregar o Evangelho em toda a Ásia. E hoje, irmãos, a maioria das pessoas hoje quando recebe um chamado de Deus diz logo assim, aqui vou eu, Senhor. E depois comete erros, escandaliza o nome do Senhor, cria problemas para si e para os outros. Porquê? Porque a Bíblia diz, Ele te escondeu para te poder limpar. Irmão, se hoje tu estás a pedir a Deus para Ele te manifestar, para Ele te dar a conhecer, para Ele te usar, meu irmão, aprende hoje que Deus não usa ninguém sem primeiro o esconder. E se calhar hoje as coisas não estão a acontecer na tua vida, porque ainda estás nesse tempo que tens que estar escondido, à espera. Porque Ele está a fazer o quê? Ele está a limpar. Ele está a polir. Mas eu tenho uma boa notícia para ti. Tu estás a ficar muito bonito. E poderoso. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Está escondido? Amém. Mas deixa Deus fazer. Entenderam, irmãos? Amém? Irmãos, se tu fores olhar para os grandes homens de Deus na Bíblia, Moisés, David, José, irmão, eu não houve um tempo na vida deles que eles tiveram que ser limpos e polidos. Deus disse a Moisés com 40 anos, eu vou te usar para libertar o meu povo. O que é que Moisés fez? Matou um egípcio. O que é que aconteceu? Fugiu para o deserto. Só que não teve lá 3 anos, teve 40. 40, porque Moisés ainda era mais difícil que Paulo.
Ao fim de 40 anos é que Deus lhe apareceu na sarça, lembram-se? E disse, descalça as tuas sandálias porque a terra onde estás é santa. E Moisés descalçou e Deus disse assim, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu não me esqueci de vocês. Porque eles já estavam há quantos anos no Egito? 400 anos como escravos. E quando Deus aparece a Moisés e disse, vai, pois eu te envio a Faraó, o que é que Moisés disse? Eu, Senhor, até ficou gago o homem, diz a Bíblia. Até gaguejou, disse logo, eu não sei, não sei falar. E Deus diz assim, homem, eu estou-te a enviar, vais na tua força, vais na minha força. E ele, não, mas eu não sei falar, o gago. E ele diz, põe a mão dentro da roupa. Ele pôs, tira a mão leprosa. Volta a pôr, tira, limpa. Mas mesmo assim Moisés estava duro, irmão, porque ele foi tão quebrantado, que a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso que viveu na terra. Também ele foi quebrantado, também ele foi polido por Deus. Deus quer te limpar, meu irmão. Ele não desistiu de ti. Ele quer que tu saibas hoje que Ele quer cumprir cada uma das promessas que Ele te fez. Mas se calhar hoje Ele precisa primeiro de te esconder na sua aljava. Estás ali. Um dia Ele vai te pôr no seu arco e vai te disparar. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, irmãos, continuando. 14 e 15, vamos ler lá. Isaías 14 e 15, rapidamente. Diz lá. Diz assim. Porventura, ou melhor, porém Sião diz, já me desamparou, já se esqueceu o Senhor, o meu Senhor se esqueceu de mim. Irmão, a questão é esta, quando Deus nos coloca na sua aljava, os irmãos estão a entender o que é uma aljava, não é? Aquele lugar onde se guarda as setas, as flechas. Há muitos irmãos que sabem o chamado que têm, mas porque Deus os colocou na sua aljava, e já passaram muito tempo, eles pensam que Deus já se esqueceu deles. E alguns até dizem assim, eu afinal não vou ser pastor. Afinal não vou ser um homem ou uma mulher de Deus. Não, eu vou mas é trabalhar secularmente, ganhar o meu salário, fazer a minha vidinha, criar os meus filhos. E um dia quando o Senhor vier, então assim aí eu vou estar com Ele. Irmão, Ele está-te a dizer assim, não digas isso. Eu não me esqueci de ti. O facto de tu estás na minha aljava não quer dizer que eu te esqueci de ti. Quer dizer que tu estás aqui à espera do momento certo. O momento certo. Porque para cada propósito existe um tempo certo e um modo certo. Então se hoje tu te sentes nessa aljava, dá graças a Deus e diz, Senhor, obrigado. Porque eu sei que tu não te esqueceste de mim. E vou perseverar. Vou buscar. Vou obedecer e vou-me santificar. Para que um dia tu me possas colocar no teu arco e me enviar ao coração das nações. Me enviar a cumprir o teu chamado. Me enviar a realizar aquilo que tu tens para a minha vida. Quantos dizem amém a esta palavra? Amém, irmãos? Glória a Deus. Continuando. Em Cristo é impossível não recebermos as promessas. Olha o que o verso 16 diz. Elas estão gravadas nas suas mãos. Lê lá outra vez o texto. Olha o que ele diz aqui. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria e que não se compadeça dele pelo filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. E os teus muros estão continuamente diante de mim. Irmão, Deus não se esqueceu de ti. É impossível. Ele te gravou na palma das suas mãos. Irmão, se Ele te tivesse gravado na palma dos seus pés, Ele não te via todos os dias. Ou nas suas costas, Ele não te via todos os dias. Mas na palma das mãos é impossível não te ver todos os dias. Se há coisa que nós vemos todos os dias é a palma das nossas mãos. É verdade ou não é? A Bíblia diz que Ele te gravou na palma das suas mãos. Por outras palavras, é impossível esquecer de ti. Eu quando andava na escola, irmão, quando ia para os testes, eu tinha um hábito de escrever às vezes na mão, assim uma cábulazinha, irmão. Mas não era um pecado grande. Não era um pecado grande. Era um pecado pequenino. Era tão pequenino que eu às vezes nem me lembrava dele. Eu escrevia assim umas coisinhas na mão e no teste, eu abria a mão e... Irmão, então não é que Deus faz o mesmo connosco?
Deus escreve para não nos esquecer. Eu escrevia para não me esquecer. E Deus escreve também para não esquecer. Já pensaste nisso? Tu estás gravado nas palmas das mãos dele, irmão. É impossível ele se esquecer de ti. Olha, abre a Bíblia em Romanos. Romanos 8. Vamos lá ler o verso 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2. Vamos lá, rapidamente. Romanos 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu gosto muito deste texto, deste hino. Este hino que o apóstolo Paulo cantou aos romanos. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Agora vê a parte B. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmão, o que é que Deus está a dizer? Está a dizer assim: se Deus é por ti, ninguém será contra ti. E se Ele deu Jesus, se Ele entregou Jesus por ti, então com Jesus Ele te dará todas as coisas. Então Ele quer cumprir as suas promessas. Porque em Cristo Jesus tu és mais que vencedor. Em Cristo Jesus tu és abençoado e jamais amaldiçoado. Em Cristo Jesus aquilo que Ele falou Ele vai cumprir. Porque tu estás gravado na palma das suas mãos. Esta é a graça que nós temos em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele fez-nos mais que vencedores. Mais que vencedores. O que é um mais que vencedor? É alguém que vence sem correr. Já pensaram isso? O vencedor é aquele que trabalha para vencer. O mais que vencedor é aquele que não fez nada e venceu. Então hoje, irmão, Ele te fez mais que vencedor. Tu estás gravado na palma das suas mãos. Tu não és uma pessoa qualquer, irmão. Levanta-te e diz: eu sei que eu sou. Eu não sou um qualquer. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou filho daquele que criou os céus e a terra. Aleluia. Aquele que abre o mar. Aquele que planta e faz nascer o sol. Aquele que faz regar a terra com a sua santa chuva. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Pai. E se Ele é por mim, quem será contra mim, irmão? Quando vierem contra ti, meu irmão, rite. Rite, irmão. Quando quiserem te fazer mal, rite. Porque, irmão, dá para rir. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem será contra nós? Por isso eu te digo, irmão, cada promessa Ele vai cumprir. Cada promessa Ele vai realizar. Porque diz na Bíblia, se Ele nos deu Jesus, nos dará com Ele todas as coisas. Então hoje, irmão, toma posse de Jesus. Deixa Ele entrar na tua casa. Deixa Ele entrar na tua vida. Faz dele o Senhor e Salvador da tua vida. Irmão, não faças de Jesus só o teu Salvador. Faz dele o Senhor da tua vida, o dono da tua vida. Há uma grande diferença em receber Jesus como Salvador e uma grande diferença em receber Jesus como Senhor. Muita gente recebe Jesus como Salvador. Ele é o meu Salvador. Mas o Senhor da minha vida continuo eu. Não, meu querido. Recebe Jesus como o teu Salvador, mas como o Senhor da tua vida. Como o dono da tua vida. Ao ponto de 2 Coríntios 5 se cumprir na tua vida, quando diz lá assim: um morreu por todos, logo todos morreram. E depois diz lá a seguir o seguinte: e Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15 diz isso. Então hoje, irmão, recebe Jesus como o Senhor da tua vida. E tu dizes: pastor, e como é que eu sei que Jesus é o Senhor da minha vida? É quando tu deixas de fazer a tua vontade e passas a fazer a vontade dele. É porque Ele já é o Senhor, o dono da tua vida. Amém, irmãos? Por isso é que é tão importante, por exemplo, o dízimo. É por isso é que é tão importante a santidade na vida do cristão. Porque essas coisas são indicativo do quê? De que Ele é o Senhor da tua vida. Porque, poça, se tu dizes que Ele é o Senhor da tua vida e tu não consegues separar 10% daquilo que tu ganhas e trazer ao altar e entregares ao Senhor para que a obra dele seja feita, então que raio de Senhor Ele é na tua vida? Não, desculpa, Ele até pode ser o teu Salvador, mas Senhor és tu. Tu é que és o Senhor, tu é que mandas. Ele diz-te assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Se tu não trazes, irmão, onde é que Ele está a ser o Senhor da tua vida? Então hoje, irmão, deixa Ele ser o Senhor da tua vida. Se existe pecado na tua vida, coisas que não devem existir, irmão, mostra de uma forma prática que Ele é o Senhor da tua vida. Abandonando o quê? O pecado. Abandona o pecado. Não porque tu não gostas do pecado, irmão, mas porque tu gostas mais de Deus.
transforma a tentação em adoração. Dizendo assim, Senhor, eu gosto muito disto, mas porque tu não gostas, então eu vou deixar. Porque tu és mais importante para mim do que tudo isto. Isso é receber Jesus como Senhor da nossa vida. Amém? Continuando. Em último lugar, mas temos que saber isto. No final, irmãos, concluindo esta mensagem, eu te digo, tu tens que saber isto. E o que está lá escrito, todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. O verso 4, parte B, diz lá assim. Ele diz assim, Isaías diz assim, Senhor, estou tão cansado. Senhor, estou tão desanimado. Mas no final ele diz o quê? Mas, todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Isto significa o quê, irmão? Que a maneira de tu receberes as promessas é te posicionares, tomando posse delas pela fé. Tomar posse delas. Por isso é que ele diz, eu estou cansado. Eu estou desanimado, mas hoje eu sei que o quê? O meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Então o que é que Isaías está a dizer o seguinte? Está a dizer o seguinte, eu posso estar cansado, eu posso estar desanimado, pode já ter passado muitos anos, posso já estar no deserto há mais de 40 anos, mas eu hoje sei que as bênçãos do Senhor já estão lá preparadas para mim. Então a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 3 o quê? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com o quê? Com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é que tu tens que fazer então? É ir lá, tomar posse daquilo que é teu. Por isso é que ele diz, todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Então vai lá, irmão, pela fé, toma posse, confessa as promessas, aprenda a discernir o tempo e o modo, e não te esqueças que Ele quer cumprir as suas promessas. E com isto em mente, irmão, se tu te posicionares em fé, tu vais receber aquilo que Ele tem prometido para a tua vida. E nós, irmãos, como igreja, vamos viver a partir de hoje um novo tempo. Um tempo onde a unção e a presença de Deus marcarão a nossa vida, marcarão o nosso ministério, porque Deus nos determinou e Deus prometeu que nós iríamos ser enviados ao coração das nações, que nós iríamos ser uma igreja para as nações, que nós iríamos não só ter projetos missionários, nós iríamos impactar nações inteiras com o Evangelho do Reino, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e com a mensagem viva que se tem perdido, que Jesus está a voltar. Como diz em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Hoje em dia há muitas igrejas que não querem que Jesus volte. A nossa quer. A nossa diz, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então fica de pé, meu irmão, onde tu estás agora. Fica de pé. E que tu possas hoje, meu irmão, te posicionar. Homens e mulheres, te posicionar, irmão. Crianças, posicionar. E quero, irmão, te dizer o seguinte. Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nessa geração. E a palavra de Deus nos diz, irmão, que Jesus, quando viveu na terra como homem, Ele se posicionava segundo a palavra de Deus. Irmão, repara que tudo o que Jesus fazia e dizia não era segundo a sua vontade, mas era segundo a vontade de Deus. E Jesus, Ele tinha um segredo. E eu vou te dizer qual é o segredo. Jesus vivia segundo a palavra. Jesus vivia debaixo da palavra. Jesus agia em conformidade e na expectativa do cumprimento da palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo. Olha, quando Jesus estava prestes a ir à cruz e quis preparar a sua entrada em Jerusalém, lembram-se como é que Ele entrou? Baixem só um bocadinho. Lembram-se como é que Jesus entrou em Jerusalém sentado sobre o quê? Um jumentinho. Lembram-se? Pronto. A Bíblia diz-nos, em Betfagé, quando ele estava prestes a entrar em Jerusalém, ele sabia que ia entrar, como diz as Escrituras, para cumprir a profecia
Que a profecia diz que eis que o teu rei vem sentado humilde sobre um jumentinho. Jesus sabia a palavra. E sabes o que é que Jesus fez? Agarrou em 2 discípulos e disse assim: vão até à cidade e na morada tal vocês vão encontrar um jumentinho e vocês vão trazer o jumentinho. E se alguém vos perguntar o que é que vocês estão a fazer a levar o jumentinho, vocês digam: o mestre pede o jumentinho. E eles vão deixar o jumentinho vir com vocês. Irmão, isto é o quê? Isto é fé, é agir pela palavra. Jesus disse: vou entrar em Jerusalém e daqui a pouco tempo vou morrer, então já não vou entrar mais. Então, se eu vou entrar em Jerusalém, se a Bíblia diz que o jumentinho, eu vou entrar sobre um jumentinho, então tem que estar lá um jumentinho. E o dono do jumentinho vai ter que deixar o jumentinho vir, porque Deus disse que eu iria entrar no jumentinho. Então o que é que Jesus fez? Jesus não disse assim: vão lá, procurem um jumentinho, comprem um jumentinho, peçam por favor pelo jumentinho. Não, vão lá, desamarrem e tragam. E se vos perguntar, digam: é para cumprir a palavra. Então hoje, irmão, em último lugar, não saibas só que Ele quer cumprir as promessas, mas posiciona-te nessas promessas. Age segundo essas promessas. Fala segundo essas promessas. Se Deus te disse que um jumentinho estava, vai lá, que Ele está lá. Se Deus te disse que Ele vai te sustentar, então não estejas preocupado com o teu sustento, porque Ele vai te sustentar. Tem a entender o que eu estou a dizer? Então, hoje, irmão, o segredo é nós agirmos debaixo da palavra de Deus. Como Jesus. Como Jesus. Outro exemplo, irmãos, é que eles perguntaram a Jesus: Jesus, porquê é que tu não pagas impostos? E Jesus disse: espera lá, os impostos são cobrados a quem? Aos servos ou ao rei? Aos servos. O rei paga impostos? Não, os impostos são para ele. Jesus disse o quê? Eu sou o rei, então eu não tenho que pagar os impostos. Mas, o que é que ele disse a Pedro? Para que não haja escândalo, vai, olha bem o que é que Jesus disse, irmão. Vai, lança a tua rede e pescas o primeiro peixe. Dentro da boca do primeiro peixe vais encontrar uma dracma. Vais pagar o teu imposto e o meu imposto. Irmão, Jesus agia segundo a palavra, porquê? Ele era o rei. Se ele era o rei, ele não tinha que pagar o imposto. Quem é que vai pagar o imposto? É o peixe, mas ele não paga. Então o que é que ele fez, irmão? Ele mandou lá o Pedro. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então hoje, posiciona-te, porque Ele não te esqueceu de ti. Ele tem-te gravado nas suas mãos. O favor de Deus está na tua vida. Hoje podes até estar a ser escondido na aljava. Irmãos, e olha uma coisa, eu já estive na aljava, ainda estou. Eu estou só metade fora da aljava ainda. Ainda estou com muito de promessas que Deus tem para a minha vida, então estou muito dentro da aljava. Mas olha, irmão, eu não vou desistir. Eu vou perseverar. Então hoje, irmão, debaixo desta palavra de fé, esta palavra profética, o meu irmão muda de atitude. E decide hoje, aprender a discernir as coisas, a não viver à toa, mas a viver segundo a vontade de Deus.